Nenhum país do mundo produz tudo, seja na área agrícola, seja na área industrial, assim por aí. Porque lá num pedaço do mundo inventam não sei o quê, num outro pedaço inventam não sei o quê, né? E quanto maior for essa interação, mais o mundo vai se desenvolver. Importar e exportar são intrinsecamente vinculados, ou seja, não faz sentido, assim, tirando alguns produtos específicos por uma questão, eventualmente, de um país ou de uma empresa, mas no comércio internacional o que importa é o volume das trocas, é no intercâmbio que se estabelece o valor, né? Então, por que exportar, por que importar? Porque você busca mais mercados e nesta troca, né, há um ganho mútuo de lado a lado, né? Isso aí, ou seja, você vai vender aquilo que você tem mais competência, aquilo que você tem condições de realizar de uma melhor maneira e vai buscar aquilo que os outros produzem melhor do que você, né? O Brasil é um país grande, né? Países grandes, né? Eles têm às vezes uma tendência de não querer tanto exportar, porque o mercado interno já é muito grande, né? Proporcionalmente, você consegue viver, não estou dizendo aqui que é o melhor jeito, mas você consegue viver sem uma força tão grande do mercado externo. Agora imagine, por exemplo, que você é um país muito pequeno, você precisa exportar, você não tem outra alternativa, o seu mercado interno é muito pequeno, você precisa buscar o mercado externo, né? Mas os países grandes e que buscam mercados externos, obviamente, têm resultados muito melhores. Porque a importação, ela gera dois benefícios para um país. Primeiro, se nós temos um produto que lá fora ele é mais competitivo que no mercado doméstico e a gente traz esse produto melhora a qualidade de vida dos cidadãos daquele país, né? Que vão acessar produtos de mais qualidade, provavelmente tendo um custo menor. Da mesma forma para as empresas. As empresas também vão acessar produtos importados com qualidade, preço inferior e que vão ser utilizados na sua manufatura e que vai possibilitar exportações mais qualitativas e com mais competência por parte das nossas exportações. Então, a gente tem que enxergar a importação como parte do processo, né, de melhoria das nossas exportações ou da melhoria do consumo por nossos cidadãos de um processo aberto. Então, assim, o que conta é o fluxo comercial. Porque no momento que tu começa a exportar, tu se depara com uma competitividade em nível global, ou seja, tu não está mais só disputando com os teus concorrentes aqui no mercado interno, que podem ser muito bons, mas certamente não são todos. E no momento que tu começa a exportar, forçosamente, tu vai começar a ver competidor diferente, competidor melhor que tu, com tecnologia melhor, com custo mais agressivo, com custo melhor, com preço melhor, né? E tu obrigatoriamente tem que olhar para dentro de ti mesmo e ver, poxa vida, onde é que eu posso melhorar para competir com esses caras? O Brasil, durante longos anos, adotou uma estratégia famosa, a gente estuda lá no colégio, né, de substituição das importações, de uma tentativa de proteção da indústria nacional, né? O governo, no final da década de 60, que começou a incentivar a indústria a também exportar, porque até então a nossa indústria foi desenvolvida para o mercado doméstico. Nós não tínhamos um mercado doméstico, era só o negócio. E um processo que durou aí, né, primeira fase da industrialização, segunda fase, enfim, chegou num certo momento que o governo viu o seguinte, olha, já temos o mercado doméstico constituído, vamos começar a direcionar a exportação da indústria para o exterior também. E claro, era preciso fazer um incentivo fiscal, que foi feito, e também, desde então, né, um incentivo via taxa de câmbio. Além da importância que as exportações têm para uma empresa que queira se desenvolver e além dos benefícios que a exportação tem para o país, para as contas, vamos chamar assim, o equilíbrio macroeconômico do país e o balanço de pagamentos e tudo mais, evidentemente que as atividades de exportação, elas geram um efeito muito positivo para a sociedade. A exportação, ela gera o emprego. É um produto que você produz aqui e que ele vai ser consumido ou por uma outra indústria na manufatura ou por um consumidor final no exterior. Mas ele foi produzido aqui. Então gerou uma mão de obra brasileira.
A empresa, a hora que ela vai fazer esse faturamento, ela também teve custo. E um dos custos é o custo de pessoal. Então, essa renda, ela fica aqui no Brasil e ajuda no desenvolvimento do comércio como um todo. A cada unidade monetária vendida no exterior tem uma hora de trabalho de várias pessoas, né? E à medida que a empresa vai crescendo, vai gerando, contratando mais pessoas, vai gerando mais renda, etc. Então eu acho que a questão cultural talvez seja um grande ganho para a sociedade, porque no momento que tu faz essas conexões aí com o exterior, a gente acaba absorvendo um pouquinho, né? Em cada negociação tu aprende um pouquinho, cada exportação tu traz um pouco da cultura do país para onde tu está exportando, para dentro de ti, para dentro da tua empresa, para tua família, para os colaboradores e para a comunidade que está inserida, e aí isso vai se disseminando. Eu acho que essa troca de informação e cultura talvez seja a parte mais bacana da exportação, para não tocar na questão monetária, claro, porque o monetário a gente sabe que, obviamente, se não der resultado monetário, não faz sentido, né? Mas para não tocar no óbvio, então, acho que a questão cultural de aprendizado, eu acho que é muito bacana. Pelas palavras do Sr. Günther, foi criado num momento que, há 50 anos atrás, falar de exportação, hoje, se a gente está vivendo esse momento do prêmio exportação, de maturidade, de Brasil sendo um país majoritariamente exportador, com uma pauta de produtos exportados enorme, claro, muito vinculada ao agronegócio, mas enorme, há 50 anos atrás não era assim. Há 50 anos atrás, quando a gente falava em mandar um produto para o Uruguai, que é aqui do lado, já era uma epopeia. E as empresas enfrentavam muitas dificuldades. E então o Sr. Günther, percebendo essas dificuldades numa das negociações que ele teve, numa venda de um produto aqui para um país vizinho, pensou, puxa vida, nós precisamos fazer alguma coisa para mostrar o nosso estado e para ajudar as empresas a exportarem mais e melhor e romper essas barreiras, porque esse negócio está muito mal, né? E aí se criou o prêmio com a ideia de incentivar, de melhorar, de reconhecer, de ser um canal também e porque não ajuda aos exportadores, né? Então essa foi a ideia da fundação e invenção do Prêmio Exportação. Tinha um grupo de pessoas que eram vendedores, gerentes de vendas, que se reunia na Praça Parobé aqui, né? Tinha um café ali comprido, assim, bem simples. E esses vendedores e gerentes se reuniam ali e eles queriam criar uma associação, porque naquela época, vendedor o cara que não dava para nada, ele virava vendedor. E, portanto, não tinha muito prestígio. O vendedor, se não soubesse contar piada, ficava difícil para ele, né? E então eles queriam qualificar isso. Então essas pessoas, trabalhando em algumas empresas mais qualificadas, de maior porte, queriam criar uma entidade. E eles criaram a ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, que já existia em São Paulo. Então não tinha sede, a sede era emprestada no Palácio do Comércio, lá nós tínhamos um condomínio com a Câmara Júnior e a Associação de Propaganda, e nós tínhamos um cofre, um telefone e uma mesa. E fazíamos reuniões nas coisas que eles nos emprestavam no condomínio. E eu tinha a visão de que nós precisávamos participar do comércio internacional. Nós, Rio Grande do Sul. E nós nos associamos à Associação Internacional de Marketing, enfim, e passamos a participar de congressos, de seminários. Mas eu trabalhava numa indústria e eu tinha vendido para eles a ideia de exportar. E a minha primeira viagem foi para Montevidéu e Buenos Aires. Aí o que aconteceu? A viagem foi um fracasso, porque os caras não sabiam onde era Porto Alegre, né? Quando eu dizia que tinha aeroporto, que tinha porto aqui em Rio Grande, e que é uma cidade que tinha edifício, os caras não acreditavam. Eu não vendi nada. Aí o que eu fiz quando eu voltei? Eu fiz um álbum fotográfico, né? Com a foto do porto, com os navios, naquela época tinha bastante navio aqui, foto do aeroporto com os aviões, a foto da cidade, né? A foto do Porto de Rio Grande, eu tinha um fotógrafo, Gastão Guglielmi, ele era do BNS, e ele viajava, fazia foto. Eu pedia para ele me emprestar as fotos. Então este álbum mostrava fotograficamente
Porto Alegre. E foto da Faculdade de Engenharia da URGS, aqui na Praça do Portão, para mostrar que nós tínhamos universidade aqui. Porto Alegre não era muito conhecido, quase desconhecido. Então, eles se surpreendiam com o que viam. Vocês ficavam, pô! Aí diziam, então, quer dizer que vocês têm capacidade de produzir máquina. Porque tinha escola de engenharia, tinha escola do Senai, etc, etc. Foi assim que eu recomecei as viagens. E aí comecei a vender, consegui vender. Mas aí nós tínhamos dificuldade, porque nem sempre tinha navio daqui pro Pacífico, né? Pro Chile, Peru, Colômbia. Tinha que esperar, né? Aí depois tinha alguns navios passar pelo Estreito de Magalhães, que é complicado. Ou pelo Panamá, chegava em Nova Orleans, tinha que fazer transbordo. Era demoradíssimo. Aí nem sempre tinha navio, às vezes demorava 2, 3 meses para ter navio e tal. Era uma dificuldade muito grande. Eu digo, não, exportar é um heroísmo. A empresa que exporta, os caras são puta, passava trabalho, muito trabalho. Então nós temos que reconhecer as empresas e as pessoas que fazem exportação. Porque nós não temos cultura exportadora. Nós só tínhamos cultura de exportar cana-de-açúcar e café. Então, foi por isso, e com essa visão internacional que meu pai me passou lendo a capa do Correio do Povo, as notícias internacionais, eu decidi propor a criação do Prêmio Exportação. O Günther esqueceu de dizer que nós somos sobreviventes do primeiro Prêmio Exportação. Tá? Uma aventura entrar nesta área. Para nos comunicarmos com a Nigéria, com a África toda, nós normalmente as mensagens saíam, os telegramas iam com mala diplomática para a Europa. Da Europa eles desciam para o Brasil através de um cabo submarino e chegava esse material em Rio Grande. Rio Grande traduzia, colocava por teletipo umas tirinhas de papel, colavam com goma arábica na foto e o correio nos entregava a mensagem. Essa mensagem nunca chegava com menos de 25 dias. E normalmente, quando nós avisávamos que nós estávamos chegando, nós mesmos recebíamos essa mensagem. Então veja que esta era uma saga do exportador 50 anos atrás. Quando o Prêmio Exportação foi criado há 50 anos atrás, a realidade era uma. Passados muitos anos, houve a necessidade de renovação. E isso ocorreu inúmeras vezes antes de nós. Quando nós chegamos no Prêmio Exportação, 15 anos atrás, a realidade era muito diferente daquela de quando o prêmio foi criado. E nós fizemos um esforço enorme, toda a comunidade exportadora, representada por essas 16 entidades, cada um no seu segmento de atuação, e ali se renovou o prêmio. E o que ocorreu? Ao deixar o Prêmio Exportação, há 4 anos atrás, uma nova liderança surgiu e novas lideranças estiveram à frente do Prêmio Exportação nesses últimos 4 anos. E o prêmio se renovou também. Então, acho que o grande mérito desta equipe que está lá, assim como foi o nosso e das gestões anteriores, foi tornar o prêmio atual permanentemente. O prêmio sempre foi, né, um grande desafio, né? Ele é um projeto que, além de reconhecer aí as empresas que exportam através do Rio Grande do Sul, ele promove também as exportações gaúchas, né? E isso é um desafio para quem exporta, né? Então a gente tem aí a questão da economia, que implica bastante, né? E isso acaba também refletindo nas empresas que vão participar do projeto, né? Então a gente vê ali a questão da energia, como é que isso está, né, naquele ano ou até mesmo no ano anterior, para que elas estejam lá no dia, né, sendo reconhecidas, né? Então, se não foi um ano muito bom, né, como é que eu vou estar lá, né, naquele palco comemorando, né?
Então, acho que a grande contribuição, onde eu consigo enxergar, né, a maior mudança do prêmio foi em 2018. Quando tu enxerga um norte, né, onde tu quer chegar lá na frente, né, como é que tu quer estar daqui a 10 anos, foi em 2018. Então, esse novo posicionamento, né, que foi que a gente trabalhou o reconhecimento para inspirar, né, inspirar empresas, profissionais, negócios, o desenvolvimento do nosso estado. A minha percepção é de que a cada edição do prêmio, as empresas que são premiadas, elas estão cada vez mais mobilizando as suas equipes para participarem do momento do recebimento, da premiação, da solenidade de recebimento. E eu acho que isso mostra que ganhar, né, ser reconhecido através do prêmio exportação é um momento em que a empresa, vamos dizer assim, ela compartilha com a sua equipe todo esse esforço que é a trajetória da exportação, o desafio da exportação, né? A atividade da exportação exige um esforço coletivo dentro das várias áreas da empresa, né? E as lideranças da empresa trazem na solenidade de premiação as suas equipes e elas têm esse reconhecimento, né? E ao fazer isto, né, na cidade, no bairro, na rede de relacionamentos dos seus colaboradores, todos começam a perceber que a atividade de exportação passa a ser mais reconhecida e valorizada. E isso também vai acontecer nos encontros setoriais, nas feiras. Então, ter o reconhecimento do prêmio exportação significa para a empresa que valeu a pena exportar, que valeu a pena ter esse esforço de mobilizar suas equipes para isso, de desenvolver as competências organizacionais fundamentais nas várias áreas da empresa, e também vai repercutir sobre o entorno da empresa, no setor, na região, e outros empreendedores, né, se sentirão estimulados a pelo menos cogitar e principalmente pensar, olha, exportação é uma coisa que é possível, não é impossível, é possível, é viável, o meu vizinho conseguiu e talvez eu vá tentar e vai gerar efeitos positivos, né? Inclusive sobre o clima organizacional, como se diz, né? O ambiente de trabalho e o respeito dos colaboradores. A gente consegue, a relevância é de nós conseguirmos levar, né, a nossa marca, as nossas marcas, os nossos produtos, os nossos serviços para outros países, né? E isso é tão grandioso porque a gente pega cases, como a gente já conhece, de empresas do interior, né, que muitas vezes nós não conhecemos, né, que estão fazendo um excelente trabalho lá fora. Muitas vezes a fatia deles de mercado nacional é muito pequena. Então, é uma grande possibilidade da gente estar, de repente, lá no exterior, né, num país e, nossa, isso aqui é uma marca do Brasil, do nosso estado. E isso nos traz um orgulho tão grande, né? A gente ama o que faz, a gente ama onde a gente vive, a gente gosta, né, da nossa cultura, dos nossos costumes, e chegar e ver isso lá fora é muito gratificante. A gente não exporta só produto, né? A gente exporta serviços, né? Então, muitas vezes a gente está conversando com alguém, ou fazendo alguma troca, né? Tá com alguma conexão, pega uma empresa aqui do estado, situada em Porto Alegre ou em outras regiões, né? E eles estão exportando um serviço, né? Estão aqui produzindo serviço, produzindo conteúdo, né? Para outros mercados, e a gente vê isso. Grandes marcas, né? A entrega de grandes marcas, e a gente ouve a voz de um locutor, a gente vê a animação de um vídeo, né? De um desenho, né? Que foi produzido aqui, com muito talento, né? Com muita persistência, com muita entrega. Então, para mim, hoje é motivo de muito orgulho, né?
Não tenha dúvida. Eu acho que todo mundo, né, seja nas coisas menores da vida, seja nas maiores, a gente sempre está esperando um reconhecimento, né, nem que seja um muito bem, legal isso, um tapinha nas costas, mas a gente sempre fica muito feliz quando recebe isso. O Prêmio Exportação não é diferente, a gente premia as melhores empresas dos seus setores, aquelas que a gente diz que chegaram lá, né, que são benchmarking para todas as outras, que são as melhores no que fazem. Então a gente no prêmio premia e a gente quer que essas empresas sejam também inspiração para as outras. Então quando a gente está dando o prêmio para elas, a gente quer também que as outras empresas que estão aqui na comunidade ou ao redor da gente olhem para elas e falem assim, poxa vida, olha que bacana, essa empresa chegou lá, eu também quero chegar lá, eu também posso chegar lá, e lutarem para chegar lá. Então o nosso lema é reconhecer para inspirar. Reconhecer o mérito de quem desbrava essa fronteira. Esse era o primeiro objetivo, reconhecer. Mas reconhecer por que finalidade? Com qual finalidade? Para inspirar a que outros repitam essa prática. Então, essa é a base, né? Porque é importante, né? Porque muitas vezes existem determinadas atividades que são feitas, super meritórias, mas acabam no esquecimento, né? Ao longo do tempo vai passando, ninguém registra. O prêmio tem esse mérito, né? De registrar isso. E quando nós conversamos, e essa experiência eu estou tendo agora, quando a gente vai, visita empresas vencedoras, muitas vezes, a gente chega lá no início, na entrada da empresa, estão lá os prêmios. O que aquilo ali representa? Aquilo ali também é a empresa mostrando para os seus colaboradores, olha, vejam só, nós já conseguimos isso aqui foi feito, pessoas que passaram aqui, também tem a provocação, olha só, já conseguimos 5, vamos seguir ganhando mais, a 6ª, a 7ª, a 10ª. Então, acho que é um elemento simbólico importante, né? E símbolos são importantes, né? Ritos, o rito da premiação, quando você vai no prêmio e você está à noite lá da premiação e você vê as empresas recebendo, é interessante, porque você vê muitas vezes a liderança da exportação, a equipe ali assistindo a premiação, muitas vezes emocionada, né? Alguns lembrando da dificuldade que foi daquele ano. Nós recentemente aí passamos por toda a questão da pandemia, né? Então, a dificuldade que foi daquele ano, a felicidade de sair eventualmente da sua cidade, ir para aquela noite de premiação, ser reconhecido, isso é um papel muito bacana. Eu acho que o prêmio acertou muito a mão lá atrás, aqueles que tiveram, né, o grande mérito de desenvolver a premiação, acertaram muito com essa ideia de reconhecer para inspirar. Como qualquer projeto, ainda mais um projeto que completa 50 anos de história, chega um momento que tu precisa, né, entender se isso faz sentido, se continua fazendo sentido e se vai fazer sentido lá na frente. E a gente tem total certeza e convicção de que se nós continuarmos reconhecendo para inspirar outros profissionais, outras empresas e também o jovem, né, que está se perguntando hoje o que eu vou fazer, né? Será que isso é um mercado que eu poderia explorar, que eu poderia me desenvolver? Eu acho que aí a gente já deixa um grande legado, né? Não só para os que já estão, para os que já conhecem, né, o projeto, mas para os novos. O principal legado do prêmio é o recado que o prêmio deixa para a sociedade de que exportar é um caminho que possibilita crescimento para as empresas e o desenvolvimento do Brasil. Eu acho assim, a DVB, ao longo desses 50 anos, desses mais de 50 anos que a DVB tem 60, ela prestou um enorme serviço para a sociedade rio-grandense e brasileira. Seja formando recursos humanos de médios e de alto nível, né? Seja gerando conhecimento e seja exportando conhecimento para o mundo todo.